Seja muito bem-vindo a mais um podcast Oro, podcast da agência Oro Produções e Eventos, a casa do músico católico. Bom, aqui você vai seguir várias pessoas, você vai ver várias entrevistas, várias experiências maravilhosas. Se você ainda não assistiu os nossos podcasts, você pode olhar aí, podcast do Padre Marlon, podcast da Renata da Mega Farma, com um testemunho maravilhoso, quando o marido dela se suicidou. Nossa, uma história de superação maravilhosa. E já de início eu queria te pedir, segue o nosso canal, compartilha, clica no sininho, porque quando você clica no sininho, você vai ser avisado de todo episódio novo, todo podcast novo, tudo que tiver de novo aqui. Se você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais, você pode entrar no nosso site www.oro.net.br. Hoje aqui no podcast, uma pessoa muito especial, especialmente para mim, que eu tenho muito carinho. Cantora, pregadora, apresentadora, escritora e qualquer outra que você quiser colocar aí. Intercessora, Rogerinha Moreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Não sabia que você era tão apresentadora assim. Estou descobrindo um novo biscoito. Quando eu olho você no Amor Vencerá, eu vejo que eu sou uma coitadinha de mim. Eu tenho que andar muito. Imagina, tá no caminho, tá no caminho. Muito bem. Rogerinha, seja bem-vinda aqui à nossa casa, à nossa agência, ao nosso podcast. Você é de casa mesmo. Obrigada pelo carinho também, né? Você mora no nosso coração, viu? Ah, que bonito. Uma amizade, né, que surgiu no nosso trabalho, né? A gente trabalhou bastante tempo juntos ali nas escalas. Sim. E Deus foi, assim, aproximando, né? É verdade. A gente foi se respeitando e admirando o trabalho uns dos outros, né? Graças a Deus, né? Rogerinha, vamos passear um pouquinho pela sua vida? Vamos lá. Ué, O que você quer saber aí? Olha só, esse biscoito é fogo, gente. Em primeiro lugar, eu queria saber, lá do início, Rogerinha, de onde você veio, de onde você nasceu, o seu início, sua infância, fala um pouquinho. Bom, muitos acham que eu sou do Sul, né? Mas eu sou... Também. Você achava que eu sou do Sul? Mas, na verdade, eu sou de Lorena, São Paulo, né? Morei muito tempo no Sul. Morei 9 anos no Sul. Acho que é por isso que as pessoas... Você morou 9 anos em Curitiba? Em Curitiba, Depois, dentro da Canção Nova. Mas eu nasci em Lorena, né? Na cidade de Lorena. Meus pais, graças a Deus, são vivos até hoje, moram em Lorena. Tenho irmãos, né, que moram em Lorena. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs e mais 2 irmãos. Então, a família é grande, né? Legal. Bem legal. Bem legal. Mas nenhum deles é cantor, nada. Só você que tem essa veia artística? Só eu que segui essa veia artística. Acho que é dom de Deus mesmo. Porque, na verdade, né, eu comecei a estudar, eu me formei em engenharia, né? É mesmo, você é engenheira. Eu sou engenheira química. Além de tudo isso aí, você ainda é engenheira? Engenheira, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Eu sempre fui de família católica, minha família é católica. Eu não tive uma vida assim promíscua de bares, de festas na minha época, né? Não, eu sempre andei muito certinha, eu não experimentei nada, né? Acho que Deus me preservou mesmo, né? Deus me preservou. Então, eu comecei a frequentar o grupo de oração da Tia Laura, em Lorena. Tia Laura, famosíssimo grupo da Tia Laura. Da Tia Laura. Tia Laura. Era do grupo da Tia Laura. E foi ali, no grupo da Tia Laura, que eu tive um encontro com Deus. Eu me lembro do dia que eu fui, a primeira vez, aí eles começaram a cantar uma música, né, bem conhecida, aquela Tu és minha vida, outro Deus não há. E ali, Biscoito, eu vi Jesus assim na minha frente. Eu senti Jesus na minha frente, dizendo para mim, na letra da música, né, nada nesta vida nos separará, em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Então, essa música foi a música do meu encontro pessoal com Jesus. Essa é a música da sua conversão? Do meu encontro pessoal. Que Claro, foi uma primeira conversão. É uma conversão para Deus. O São Tomás, ele vai dizer que a gente tem 3 conversões diferentes, né? Opa, fala que eu quero aprender. A primeira é para Deus, esse primeiro encontro, esse primeiro momento com Deus. O segundo momento é quando a gente converte para nós mesmos, onde a gente começa a ver as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas misérias, né? E Deus também
Eu vivi um momento assim. E a terceira conversão é quando a gente se converte para o outro, Sim. onde a nossa vida começa a ter sentido para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a gente quer servir o outro, né? Quando a gente vai carregar a nossa cruz, mas para ajudar o outro. O São Tomás, ele fala isso. Então, a minha primeira conversão aconteceu ali. E qual a sua idade, Nilce? Naquela época, eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. E você já olhava para a Canção Nova? Já namorava a Canção Nova? A minha mãe começou a escutar a Rádio Canção Nova naquela época. E aí eu comecei a escutar a minha mãe, né? Escutando a Rádio Canção Nova. E aí eu comecei a me interessar pela Canção Nova, porque daí eu comecei no grupo de oração, na renovação, aí eu fiquei descobrindo que tinha Canção Nova, eu não sabia nada disso. Eu era um católico de missa domingo e tal, né, mas não frequentava grupo de oração. E ali eu descobri a renovação carismática. Comecei a minha caminhada. Nessa época eu já comecei a fazer faculdade, que eu comecei a faculdade aqui na USP de Lorena, né? Eu ganhei uma bolsa de estudo. Engenheira, Rogerinha. Meu Deus, que surpresa. Pois é. E terminei a engenharia. Depois que eu terminei a engenharia, eu entrei para a comunidade de Canção Nova. Tá, mas nesse tempo de engenharia, foram 5 anos, né? 5 anos, Meu filho também fez engenharia em Itajubá, 5 anos. 5 anos. Você já com a Canção Nova já estava no seu coração? Já, porque eu já estava no grupo de oração. Então, eu já conhecia a Canção Nova, escutava a rádio. Eu me lembro do primeiro dia que a Luzia fez o programa Clube do Ouvinte. Que a primeira vez que ela foi fazer, eu estava escutando esse programa, né? E aí acompanhava, só que eu estava estudando, né? Então, eu queria terminar meu curso. E aí, quando eu terminei o curso, eu entrei para a comunidade Canção Nova. Mas foi assim, terminou o curso, entrou? Deu mais ou menos um ano de diferença, assim, né? Eu fiz um caminho vocacional, eu servia muito ali na Catedral de Lorena, com Dom João, né? Dom João era vivo. Padre Chico, não sei se chegou a conhecer Padre Chico, que era vigário lá, e eu cantava sempre nas missas de domingo lá. Então você já cantava ali? Já cantava. Eu ia te perguntar, quando é que a música entrou na sua vida? Então, aí entrou assim, porque eu comecei no grupo de oração, e aí me pediram para eu cantar do grupo das crianças. Então eu ia domingo, tinha o grupo das crianças, e eu cantava para o grupo das crianças. Aí depois comecei no grupo de adultos, cantar no grupo de adultos. Comecei a cantar na missa lá na catedral. E aí foi, né? Fui cantando, né? Então já tem muito tempo. Na verdade mesmo, eu comecei a cantar foi quando eu estava na 6ª série. Que me chamaram para um coral da escola. Tem algum vídeo assim? Alguma coisinha? Meu Deus. Coral da escola. Vou procurar. Tem não. Muito tempo atrás, né? Coral da escola. E eu fazia parte do coral. E aí eu acho que Deus ali já estava, né, fazendo suscitar esse dom dentro de mim. Mas já nascia no seu coração a ideia de ser cantora, apresentadora? Não. Ela simplesmente cantava. Na verdade, cantava. eu entrei na Canção Nova para ser missionária, né? Para dar minha vida. Nunca pensou em gravar um disco? Não. Nunca pensei. Entrei na comunidade Canção Nova. E aí, quando eu vim para Cachoeira Paulista, depois do tempo que a gente fica em Queluz, né? Porque é o primeiro ano de formação. E eu vim para Cachoeira, eu continuei cantando, cantava lá no Capelão do Sapé, né? Você lembra do Capelão do Sapé? Que ano que era isso mesmo? Foi o ano de 90, eu entrei em 95, 96. 96? 97. Eu estava terminando, porque eu entrei lá em 94. Mas você estava na banda, né? Na banda Canção Nova. Na banda Canção Nova. A gente já tocava nos Capelão do Sapé. Você tocava com a banda, né? Exatamente. Então, aí, quando a banda não estava, quem estava? Era Rogerinha. Meu Deus do Capelão do Sapé. Então, naquela época, você limava a gente. Você não queria era vocês que me limavam. Já sei. Mas você sabe um pouco da história da banda, né? Sei. E daí a banda, depois de um tempo... Na verdade, tem uma história, né? O Padre Jonas, quando a gente começou a geradora, né? Sim. O Padre Jonas me chamou na sala dele, tava ele, o Ricardo, Dunga, Flavinho, Tânia, Salete, só esses mais antigos, né? E eu estava lá. Aí o Padre Jonas falou para mim, Rogério, você não vai cantar mais no Capelão de Sapé pela televisão.
porque você tá usando aparelho, porque naquela época eu usava aparelho. E fica muito feio na televisão. Ele falou isso pra mim. É mesmo? Não, o senhor José Mas ele era sincero. Ele era sincero, é. E aí, tá bom, eu não fui mais cantar. E a banda não podia estar, né? E aí eu não podia estar substituindo, porque eu sempre substituía a banda no Capelão de Sapé. Mas Só aí que depois, era só na televisão ou fora da televisão? Na televisão. Aí, o que aconteceu? Dali a 15 dias, a banda acabou. O Padianos acabou com a banda. Peraí. Vamos voltar 15 dias, então, antes da banda acabar. O que é que aconteceu no coração da Rogerinha quando o Monsenhor Jonas falou assim, você não pode cantar por causa do aparelho? Eu fiquei meio quietinha e tal, mas eu fiquei revoltada, não. Ficou? Não fiquei. Eu fiquei meio triste, assim, porque eu gostava de cantar. Arrancou o aparelho, não? Na mesma hora você... Não. Depois de muito tempo que eu arranquei o aparelho. Sim, Mas aí eu fiquei lá, na minha, né? Sim. O pessoal ia lá, hoje não vai ter músico. Acolheu com tranquilidade. Posso, né? Aí 15 dias depois, o Padre Jonas me chama de novo na sala deles, dizendo assim que ele tinha acabado com a banda Canção Nova por diversos motivos, né? Que ele queria começar um novo trabalho e ele estava me chamando para começar esse novo trabalho com o Ministério de Música Canção Nova. Aí ele montou um novo grupo do Ministério de Música Canção Nova e eu comecei, né? Com o Ministério de Música Canção Nova naquela época. Foi o ano, acho que 98, que a banda... 98? Um pouquinho antes ainda, não foi? 97? 97, Deve ser 97. 97. Então aí você começou esse trabalho. Aí eu comecei, né? Mas aí, por exemplo, sumiu todo mundo, quer dizer, acabou a banda, não pode chamar aquela mesma turma, não era assim? Você tem que, como é que foi esse processo de agora, de escolha, de seleção? Como é que foi isso? Foi bem difícil, porque todo mundo queria ver a banda, né? E a banda estava de castigo, né? O Dunga estava na lanchonete, o Flavinho, você lembra disso, né? Lembro. E aí depois eles foram retornando, né, e tal, né? Mas para mim foi muito difícil, porque eu me lembro que naquela semana eles tinham um show marcado. Então eu teria que ir com o Ministério de Música para este show, só que quem ia cantar era o Ricardo Sá. Sim. Ricardo Sá ia fazer o show e a gente ia acompanhar o Ricardo Sá. Nossa, meu povo esperava a banda, né? Porque realmente naquela época, nem todo mundo acompanhou, mas quem acompanhou a banda tinha uma expressão. Tinha uma expressão, né? Tinha um trabalho muito bonito. Muito, já viajava domingo a domingo. Eu lembro que a gente, nossa mãe, viajava muito. De repente, eu saí um pouquinho antes dela terminar. Mas quando eu fiquei sabendo que terminou, eu fiquei muito triste. Sim. Mas o Monsenhor Jonas é muito... Era sábio, né? Ele sabia sábio, que ele precisava fazer um trabalho novo, né? E aí ele começou um trabalho novo, né? E foi muito bom, assim. Porque daí eu deslanchei, né? Nesse sentido. E aí só dava eu, todos os acampamentos, era eu que estava lá. Você era a cantora da banda? Era cantora assim? E era tudo. Sim. Sabe por quê? Interessante. Ontem mesmo eu falei com ela sobre isso. A Luzia, ela às vezes tem umas frases assim que ficam bem fortes na nossa vida, né? E depois eu vou te contar um. Muito a Luzia chegou para mim e falou assim, você nunca pode subir naquele palco só para ser uma cantora. E aquilo ficou no meu coração. Por isso que eu fui desenvolvendo as outras coisas também, na oração, na pregação, em tudo que eu podia desenvolver. Porque eu sabia que eu não podia ser só uma cantora. Não que ser só uma cantora não é bom, não. Mas ela via que o potencial que Deus tinha dado para mim era muito maior do que aquilo que as pessoas estavam vendo, né? Então, Rogerinha, é interessante, você estudou química, entrou para Canção Nova para ser missionária, começou a cantar, já cantava, mas começou meio que cantar profissionalmente, vamos dizer assim, e acabou virando uma gestora. Como é, não é? Porque eu sei muito bem, você coordenar um Ministério de Música, você tem que ter uma expertise de gestão tremenda. Isso não foi fácil para você, não, foi? Não, porque os meninos não estavam acostumados a rezar, né, Biscoito? Especialmente sendo mulher, imagina. Mas eles me respeitavam bastante. Eles respeitavam? Bastante. E a gente pegava a quinta-feira de adoração cedinho, com a missa 6 da manhã, né, porque era a missa da ressurreição, né, que tinha lá. E a gente terminava com a missa das 4, que terminava às 5h30. Depois disso, a gente daí ia rezar e ainda ter formação do ministério. Toda quinta-feira. Mas deixa eu te falar, o Monsenhor João chegou a falar para você assim, o seguinte, você vai selecionar 5, 10, 15 músicos, ou não? Ele falou assim, agora você é coordenadora. Ele já tinha as pessoas no coração dele, né? Já tinha os nomes. Não, ele já tinha os nomes, né?
que eram nomes que estavam por ali. Foi o Christian, né? Sim. O Christian chegou, aí passou também alguns bateristas, né? O Xícara, né? Tinha um outro também de Lorena que chamava Caleb, que já faleceu. Tinha também o Boina, né? Naquela época ele estava voltando para Cachoeira Paulista, porque antes ele tocava no Cristatividade, né? Em outros grupos. E aí ele assumiu também. E depois o Rinaldo voltou também para o ministério. Se você perguntar para o Rinaldo, ele sempre me fala isso, que para ele marcou muito aquela época, e toda vez eu colocava eles para rezar. Para rezar com o quê? Conduzir? Não, para a gente rezar junto, entendeu? Tá. Eu sei que era no microfone, conduzir. Não, é porque você me falou da Luzia, que tem umas frases que marcaram. Tem uma frase dela que me marcou muito. Sério? Um dia que eu estava no Amor Vencerá, e o cantor não chegava. Sei. O cantor não chegava e eu já estava suando frio. Aí entrou o programa, eu tocando, entrou o programa. Aí a Luzia falou assim, começou o programa, ela falou assim, quem canta e reza, não, como é que é? A frase é, quem canta e toca reza 2 vezes, é isso? Quem canta, reza 2 vezes. Quem canta, E quem canta e toca, aí... Ela falou assim, por exemplo, quem canta e é um negócio assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, hoje, por exemplo, o Biscuit vai cantar e tocar pra gente. Olha, que maravilha. Eu tive 3 desmaios assim na hora. Porque nem microfone, ela falou assim, ó, pode preparar o microfone para ele, viu? E aí eu fiquei desesperado, eu fiquei vermelho, e aí sorte... E você cantou? Não, o Dunga passou, o Dunga não estava na escala, ele estava passando para lanchonete, assim, a hora que ele passou, o Dunga olhou, ele veio e cantou. Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado. Salvo no último minuto. Salvo pelo gongo, salvo pelo Dunga. Mas a Luzia tem essas coisas, né? E ela sempre te joga. O Monsenhor também, né? Ela aprendeu com o Monsenhor. O Monsenhor, ele te lança, né? Ele empurrava, Como é que foi a experiência da Rogerinha? Admiradora do Monsenhor Jonas, com certeza admiradora dele, aquela pessoa que assistia as palestras, que ouvia. Como é que foi os seus primeiros contatos quando você entrou na comunidade com ele? O Padre Jonas ali no palco, né, principalmente comigo, tem os vídeos na internet, se você procurar, você vai ver. Ele me jogava no chão. Teve uma vez que ele andou em cima de mim. Andou em cima do seu, Rogerinha? Sério? Opa, eu tenho que achar esse vídeo. Tem esse vídeo na internet? Deve ter. E qual que era o teor da pregação? Nem lembro, mas ele andou em cima de mim. Acho que ele estava falando sobre o pecado, né? Que esmaga, gente. Ele estava me esmagando. De verdade, mas tem vários vídeos, né? Então eu era muito jovem, né? Sim. Mas ali eu aprendi muita coisa com ele, né? Por exemplo, eu aprendi que o músico, quando ele está no palco, ele tem que estar atento, ele tem que estar na sintonia, ele tem que saber a música que ele vai cantar depois. E muitas vezes o Monsenhor Jonas virava para nós assim, vamos cantar, né? Ele não falava que música que era que ele queria, mas tinha que estar na unção, né? Eu vivi um pouco desse tempo e eu lembro que não que não seja agora, mas eu acho que mudou um pouco isso, esse teor, assim, até que essa questão de lançar disco, ter que lançar, sim. Porque antigamente a pregação e a música era uma coisa só. É, isso mesmo. Não é? Porque às vezes ele parava a pregação para cantar e voltava na pregação. Exatamente. Ele era assim. E quando ele olhava pra gente, se você não tivesse... tivesse dormido. Exatamente, e era ali mesmo, a lambada era ali mesmo, a patada não é. Então, assim, eu acho que era um tempo maravilhoso, um tempo que eu vivemos. Sim. Então, aí você pegou, o Monsenhor Jonas começou... Nesse esquema com você, já te colocando para frente, colocando para frente, tudo. Ele sempre acreditou muito em mim, sabe? Só que depois eu vivi também um tempo assim de querer experimentar a missão, né? De querer ir para outras missões. Então eu pedi para ser remanejada dali, porque eu estava com muita coisa, né? Além do ministério, eu cuidava do vocacional, da Canção Nova. Então era muita coisa. Então eu queria ir para uma missão. E aí eu fui remanejada para Portugal. Primeiro você foi para Portugal. Eu achei que era Curitiba a sua primeira. Não, nossa, mãe, então vai ter mais assunto aí. Nesse remanejamento, eu já estava namorando com meu esposo, o Wellington. Aliás, o Wellington não está presente aqui hoje,
mas é uma pessoa que eu amo demais, tenho um carinho demais pelo Wellington. Wellington, beijão, meu irmão. Na próxima eu vou trazer você aqui, viu? Vamos lá. Compositor, música Compositor, também. mas é verdade. É. Grande maioria das suas músicas É ele. são É composições dele, dele, né? é. Agora que Sim. tem uma outra minha, mas Sim. a maioria é dele, né? Sim. É, Vamos entrar nisso aí daqui a pouco. ele tá hoje no teclado, ele tá aprendendo Ele tá teclado. tocando teclado? Tá. Perdi. Não tem mais jeito. O cara já é compositor. Meu Deus do céu. Então, eu fui remanejada para Portugal e ele morava em Palmas, no Tocantins. Não eram casados ainda. Não, a gente era namorado. Uhum. Só que naquela época, Biscuit, não tinha esse negócio de WhatsApp, FaceTime, nada disso. Nem Orkut não tinha? Tinha. Nossa. A gente não tinha nem computador em casa. Que isso. Lá em Portugal. Então era separado mesmo. Então a gente Só escrevia telefone. carta. Sim. E nem telefone podia, porque telefone era muito caro naquela verdade. época. Para você ligar. Não dava. E aí, sabe o que eu fazia? Gravava fita cassete. Como sabe, assim? Sabe aquelas fitas cassete? Sim. Tem Claro mais de que eu 40 sei. anos. Claro, tem muito mais. 50 já. Sabe aqueles gravador que a gente colocava os 2 dedos assim, que a gente gravava? Sim. Eu gravava uma fita cassete de 60 minutos, mandava para o Brasil. Mandava uma fita cassete do quê? O que você fazia? Falando que eu estava vivendo, era o jeito que a gente namorava. Era um relatório. Era o que a gente estava vivendo. Então, era o jeito que a gente namorava. Eu já conversei com várias pessoas, mas essa pra mim é nova. Isso aí eu não sabia. Então você pegava uma fita e gravava. E ele também gravava. Só que homem não consegue gravar 60 minutos de uma Agora, fita. sabe o que eu imagino? É o seguinte: os dois gravavam. Vamos combinar os dois gravar. A dele dava, sei lá, 1 minuto e meio. Gravou, já contou tudo. Ela dava 5 fitas, mais ou menos. Não, 60 minutos. Mas ele gravava uma fita de 60 minutos. Sim. Sabe o que ele fazia? Ele tocava. Ele começava a tocar as músicas. Sim. Inclusive. As composições ou qualquer composição. Inclusive, a música Deus Reinará estava na fita cassete. Canta que ele mandou. pra gente. Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Ele fez essa música e mandou para mim, lá em Portugal. Engraçado que você gravou ela agora, não, ou não? Já faz Você um já tinha tempinho, gravado, né? Foi 2015, né? 2015? É. E essas fitas que você gravava? Estavam guardadas. Estavam todas guardadas. Tem todas guardadas até hoje? Tem guardadas. E as cartas também. É. Então, quer dizer, vocês namoravam por fita cassete? Namoravam É a por fita primeira cassete. vez que eu vi isso aí. Eu já vi bastante coisa. Nós namoramos 1 ano assim, Biscuit. 1 ano? Ele estava onde mesmo? Ele estava em Palmas, depois ele foi remanejado para Pato Branco, no Paraná. Sei. Agora, vamos lá. Você pediu para ser remanejada. Eu Pedi. quero ser remanejada. Aí você se apaixona e eles mandam você para Portugal. Você não pediu para ser desremanejada, né? Então, depois de... Porque a gente não podia chegar lá e já desremanejar, né? Sei, Eu precisava pensar... É um tempo, né? Então, eu esperei 1 ano e pedi. E ele também pediu. Sei. Como lá a estrutura não podia receber ele ainda, Sei. então eu tive que voltar, né, para o Brasil. Mas interessante que nesse ano de Portugal, tem muitas histórias, sabe? Assim, a gente não era conhecido naquela época. A renovação carismática, aliás, a canção nova, nosso jeito, a gente era confundido com a IURD lá em Portugal, que era Igreja Universal do Reino de Deus. A gente era confundido. Sim. E a gente morava numa casa paroquial. Né, o pároco cedeu para nós, ele tinha 2 casas paroquiais, que ele cuidava de 2 paróquias, e cedeu uma para Canção Nova. E lá no vilarejo, eu fui chamada até de prostituta. Por quê? Porque a fama das brasileiras em Portugal, pelo menos naquela época, eram de prostituição, as brasileiras que iam para lá, para se prostituir. E como na minha casa morava um rapaz, que era o Marcelo, que hoje é padre, né? Era só você e ele? Não, ele, mais 3 moças, né? Sim. Então, achavam que a gente tinha uma vida em comum, entendeu? Achavam que era um cafetão e 4 meninas. Cafetão, justamente, eles tinham essa ideia. Sim. Então, eu fui chamada lá de prostituta e tal, né? E lá, a gente ia para os grupos de oração, então a gente não tinha muita chance, né, de pregar. Não tinha TV ainda, não tinha TV, a Canção Nova não era conhecida. Sim. Eu me lembro que eu fui num encontro do renovamento lá, que eles chamam renovamento. Sim. E a gente foi se apresentar, o padre que era coordenador nacional de Portugal, do renovamento e tal, nos apresentando, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, você pode fazer um favor para mim? Você posso, claro que sim.
Então, essa moça aqui vai pregar. Você não pode ficar segurando o microfone para ela? Eu fiquei durante 50 minutos, 1 hora, segurando o microfone para a mulher pregar. Será que todo início de pregador é assim? Ó, você quer ser pregador, vai segurar o microfone. Eu acho que Deus estava falando para mim, ele me levou um tempo de purificação lá, né? Foi um tempo de purificação. Mas assim, eu passei por essas situações, né? Nossa, então como é que foi então conviver num país diferente, sem televisão, sem apoio, sendo taxada de prostituta? Foi bem difícil. Mas assim, tinha um povo que nos acolhia, que nos amava, sabe? Tinham mães, pais. Até hoje eu tenho. Esse ano eu fui em Portugal, ainda encontrei uma senhora lá que chama Suzete, o nome dela. Sim. E ela foi uma mãe para nós. Até hoje eu tenho amizade com ela, né? Toda vez que eu vou, eu encontro com ela lá, porque ela mora ali perto de Fátima, né? Então eu tenho um carinho muito grande. Se eu pudesse, Biscuit, né? Eu voltaria para lá, né? Hoje eu tenho voltaria outras... para morar com a família? Morar lá com a família. É mesmo? É. Porque eu tenho um amor muito grande pelo povo português, né? Eu quase fui para lá. Quase fui, né? Pertíssimo. E foi lá também que aconteceu a história da Rosa, né? Me conta aí, por favor. É muito conhecida. O povo quer essa saber, história. não, mas o povo quer saber. A gente morava, então, lá perto de Leiria, o nome era Calvaria. Leiria? Perto de Leiria, perto de Fátima, ali, mesma região. E aí um dia a gente resolveu ir para Coimbra, onde a irmã Lúcia ficava. A irmã Lúcia é uma das videntes de Fátima, né? Jacinto, Francisco e Lúcia. Ela estava viva naquela época. E a gente queria ver a irmã Lúcia. Então a gente foi até o convento, a gente estava passando por lá. E aí a gente, no caminho, tinha assim um roseral muito grande, assim, bonito, porque em Portugal tem uma época que dá muita rosa. E eu disse, eu vou apanhar uma rosa dessa, eu vou levar para uma das irmãs que tinha ficado em casa, doente. Vou levar para ela, um gesto de carinho, né? Sim. Aí quando eu cheguei no convento, a irmã que fica na portaria, né? Ela disse, vocês não vão poder ver a irmã Lúcia, porque a irmã Lúcia não recebe visitas só com ordem do cardeal lá, não sei das quantas. E a gente ficou todo murcho, triste, né? Aí, então, eu vou escrever um bilhetinho para ela, né? Para ela rezar pelas nossas intenções. Ela escreve o bilhetinho, né? Que com certeza ia cair na caixinha de oração, né? A Manus não ia ler, né? Sei lá. Eu peguei, olhei para a Rosa e falei, eu vou mandar essa rosa para a irmã Lúcia. Eu falei, você pode entregar essa rosa para a irmã Lúcia? E a irmã falou, nossa, que rosa linda! É do seu jardim? Daí eu falei, não, irmã, eu apanhei ele no caminho. Roubei ali. Aí ela falou, é roubada? Ela falou. Eu falei, mãe, foi uma boa intenção. Se minha filha, de boa intenção, o inferno tá cheio. Nossa Senhora. Eu falei, é verdade, irmã, só tem razão. Então a senhora pode entregar a rosa para a irmã Lúcia e pedir para ela rezar pela conversão da ladra da rosa. Olha a ousadia. Ela disse para mim, olha, convertida você já é, mas você precisa se aperfeiçoar nas pequenas coisas. Foi aí minha segunda conversão, que eu comecei a olhar para os meus defeitos. Peraí, então vamos repetir o que você falou das 3 conversões. Me fala de novo. A primeira para Deus, para você mesmo, quando você olha os seus pecados. Sim. E a terceira para o outro, né? Então aí vem a sua segunda conversão. Onde eu fui, onde Deus falou fundo do meu coração que eu precisava melhorar os meus defeitos, né? Porque roubar uma rosa, né? No roseral, né? Parece insignificante, mas era roubo, né? Do mesmo jeito, né? É que como a gente passa na rua e pega uma florzinha ainda, nunca mais peguei nem dessas michurucas aí que fica na rua, né? Mas aí eu tenho certeza que ela entregou a rosa para a irmã Lúcia. Por quê? Porque senão a mentirosa seria ela, né? Sim. Porque depois de todo o sermão que ela tinha me dado, se ela não tivesse entregado a rosa, e naquela semana Nossa Senhora me deu um sinal muito forte. Eu contei, né, que eu estava namorando com ele. A gente começou a namorar no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí eu estava naquela semana, ali uns 3 dias depois, visitando um padre numa paróquia. E eu cheguei na casa do pároco e tinha um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe muito bonito. Eu falei, nossa, padre, que lindo esse quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí ele olhou para mim, é para você. Eu falei, para mim? Ele me deu de presente o quadro.
E eu falei, foi um sinal. Eu poderia ganhar uma imagem de Fátima, né? Que tem muito lá, né? Quadro de Fátima. Mas Guadalupe, lá em Fátima, né? Eu ganhei o quadro de Nossa Senhora Guadalupe. Por quê? Porque Nossa Senhora estava dizendo para mim que ela estava cuidando daquele relacionamento. Que eu confiasse, né? Você sempre foi mariana? Sempre teve um bom relacionamento com Nossa Senhora? Sim, sempre tive. Sempre E tive. em Portugal isso fortaleceu mais? Com certeza. Com certeza. Porque eu tive Tanto que muito meu perto o último livro é sobre Nossa Senhora, que eu falar dos seus lancei. livros também, vou falar do seu livro também. É porque eu tive muito próximo de ir para Portugal, acabei não indo, mas as pessoas que estiveram lá relatam que é um lugar onde E a você gente respira, né? Você sente muito a presença dela lá. É um lugar que realmente você respira um ar diferente, sabe? Sim. E aí, você ficou um ano em Portugal. Bom, existe uma crença de que você estar dentro de uma comunidade, você tem uma vida mais fácil, né? É tudo mais fácil, você está protegida, você está. Sua vida é só televisão. E não é, Não é, Janine? não. É muito difícil. A vida de um missionário não é moleza, né? É difícil. Olha, eu posso testemunhar para você que esse ano, por exemplo, eu cheguei a chorar vindo de algumas missões, sabe? Porque eu estava cansada, né? Sim. Assim, é um desgaste, você deixa sua família, seus filhos, né? Claro, meus filhos são hoje mais jovens, né? Sim. Tenho uma filha de 20, um filho de 17. Mas mesmo assim, você quer estar na sua casa, né? Também, Claro, né? verdade. E às vezes tem missão ou outra, né? Não é que você é tratado mal, mas que você sente que as pessoas estão ali para somente sugar de você, né? Então isso é muito difícil, né? E tem todos os intempéries de uma viagem, né? De você correr riscos, né? Você pegar um avião toda semana, né? Você já passou por isso, né? Agora, 15 dias atrás, nós fomos viajar com o Eugênio, deu um problema na passagem de avião, eu tive que pegar o carro, viajar 12 horas de carro, pegando estrada, buraco, engarrafamento, meu Deus, para não tocar. Eu cheguei a 40 minutos da cidade, o carro morreu, não sabia o que era, não conseguia falar. A hora que eu liguei, já passou. Sério. Então, assim, o povo não tem muita ideia do que a gente passa, né? Teve alguma coisa que você passou na estrada, Rogerinho? Daqui a pouco eu vou voltar na sua volta para o Brasil, mas teve alguma coisa que você passou na estrada, de bom ou de ruim, que te marcou? Não? Olha, tem sim, mas eu não vou lhe lembrar de tudo, né? Teve situações por exemplo, recentemente que eu passei, eu estava vindo de Aracaju, né? E aí eu cheguei no aeroporto, aqui em Guarulhos, não tinha ninguém para me buscar. Eu já vivi essa experiência. Isso era 10 da noite, gente, Sim, né? Aí eu liguei aqui em Cachoeira, perguntei, olha, cadê a pessoa que vinha me buscar? Então, olha, esqueceram de mim. Esqueceram de mim, parte 4. Aí eu peguei, a pessoa muito boa aqui, que é a Jaqueline, né, que cuida da minha agenda. Ela, não, Rogério, eu já arrumei uma pessoa, ela tá indo te buscar. Só que até ela chegar, só que ela chegou lá 1h30 da manhã, né? Eu fiquei esperando, né? E aí, mas também já teve situações, por exemplo, da gente na Dutra, o motorista dormir no volante. E graças a Deus, a gente dá um grito, ele acordar antes de bater ali na beirada da Dutra, né? Já teve situações dele errar o caminho, ele ir na contramão, na frente de uma delegacia com os policiais tudo apontando arma pra gente, achando que a gente era traficante naquela hora da madrugada, né, vindo de uma missão, entendeu? Então, assim, a gente já pegou acidente, né, na estrada, tem muita coisa. Você já pensou em algum momento em desistir da missão? Já. Desistir? Já? Já. E aí, como é que foi? Me conta aí como é que foi. Então, eu morava numa das missões da Canção Nova e lá a gente estava enfrentando muitas dificuldades. Já era casado. Qual missão? E já tinha. Eu não vou contar a missão, não. Não é bom, não, né? Vamos descobrir. E aí eu estava lá e a Chiara era pequenininha, né? Ela só tinha a Chiara. A gente estava vivendo muitas tribulações. Naquele momento eu estava vivendo muita angústia, querendo dizer pro meu marido, vamos embora, né? Saudade da minha família, estava longe. Saudade do meu pai, da minha mãe. Aí eu me lembro, Biscuit, que eu fui pro meu quarto, né? E peguei a minha Bíblia, comecei a fazer meu estudo bíblico. E aí vem aquela angústia, tal, rezando. E eu comecei a ouvir uma gaita tocando debaixo da minha janela. Era o Braz, não? Não era o Braz, não.
Menina, eu nunca tinha visto nenhum instrumento tocar debaixo da minha janela, que tinha umas outras casas, era um sobradinho assim. E ninguém nunca tocou nada. O único músico era o meu esposo na minha casa, né? E aquilo lá entrou dentro de mim e eu comecei a chorar, aquela gaita, né? Eu falei assim, já uma coisa, peguei minha Bíblia, desci, tinha uma capela lá na comunidade e fui rezar diante do Santíssimo, clamei a graça de Deus, passou. Aí você pergunta, mas o que tem a ver a gaita, né? Pois é, eu tô tentando ligar ela aqui. Meu pai, ele tem bronquite asmática. E meu pai, ele por muito tempo, ele ficava tocando uma gaita no finalzinho da tarde. Então, eu lembrava do meu pai tocando gaita. No dia que eu ouvi a gaita, eu lembrei de quem? Do meu pai. E deu mais vontade ainda de eu voltar para casa. Naquela noite, eu tenho certeza, Biscuit, quem estava tocando a gaita debaixo da minha janela era o demônio. Porque ele queria que eu fosse embora da Canção Nova. Então, ali eu descobri que, naquele momento, que eu precisava assumir a Canção Nova com todas as suas dificuldades. Eu precisava assumir minha cruz. E ali, eu tenho certeza que começou a minha terceira conversão. Né? Que era para o outro. Que é para o outro. Que gostoso, tá vendo? Tá vendo? Ainda bem que você fez a pergunta certa. Tá vendo? Né? E foi a conversão para o outro. Então, eu permaneço, eu continuo, porque eu toco naquilo que Deus faz na vida das pessoas. Esses dias atrás, eu estava em Gravatá, numa missão lá, e na missa, o padre que estava lá, o padre Charles, da comunidade, ele foi contar um testemunho. E ele disse assim, ele virou para mim e falou assim, você não sabe do testemunho, Rogério, mas eu quero contar aqui para todo mundo. Um rapaz, ele estava sentindo vontade de tirar sua vida. E ele foi até uma ponte que tem entre Gravatá e Recife para tirar a vida dele, para se jogar da ponte. É uma ponte muito alta e acontecem muitos suicídios lá. Só que quando ele chegou na ponte, Biscuit, ele ouviu uma voz, liga o rádio. Liga o rádio. Aí ligou o rádio, estava na Canção Nova. E eu estava aqui em Cachoeiro, no Amor Vencerá. E naquele momento que ele ligou, eu disse que ele ouviu eu dizendo, você que está prestes a tirar a sua vida, em nome de Jesus, você vai parar o que você está fazendo agora. E você vai voltar. Olha para você ver. E aí ele pegou, desligou o rádio, voltou, foi para a casa de missão, foi se confessar com o padre Charles e tocou a vida dele. É a conversão para o outro, tá vendo? Eu ia fazer uma outra pergunta para você, mas não vou deixar de entrar no assunto que você está falando, assim, Rogerinha. Você sabe que tem várias virtudes suas que eu admiro, né? Vou falar de algumas, mas tem uma, assim, a sua sensibilidade com o Senhor, assim, já me fez, você já proclamou pelo menos 3 coisas que aconteceram na minha vida. Então conta. Posso contar. Vamos lá, vou contar uma das 3. Não vou contar as 3, não. Mas uma das 3 foi o seguinte: eu estava vivendo um processo judicial, e eu já tinha perdido esse processo. Você, no Amor Vencerá, eu estava tocando, você falou assim, tem uma pessoa que já perdeu um processo. Mas isso, não sei como vai acontecer, mas isso vai se reverter. Quando eu saí do Ministério de Música e Canção Nova, 15 dias depois, até pelo fato de eu ter saído, contribuiu, esse processo se reverteu. Eu nunca falei para ninguém isso, nem para minha esposa eu falei, porque era uma coisa tão impossível que se eu falasse para ela falasse, você está ficando doido, não? Olha só. Você tá ficando doido. Então, essa não vou contar mais, senão vai acabar virando podcast meu. Vamos virar um podcast do Biscuit. Pois é. Entendeu? Mas, assim, eu sempre admirei muito a sua sensibilidade. Sua sensibilidade com o Senhor. Quando vocês proclamam uma coisa, eu falo, nossa, é de Deus. Então, quero, para começar a agradecer muito por você, pela sua sensibilidade, que na minha vida foi tocada e na vida de um homem. Quer dizer, então, que você foi instrumento para a ressurreição de uma pessoa, vamos dizer assim. Vai evitar o suicídio, né? Mas tem muitas histórias, sabe, Biscuit? Muitas mesmo. Eu também recebi um testemunho do médico, ele mandou uma mensagem para mim. Ele estava na UTI de um hospital. E aí colocaram lá o Amor Vencerá para ele assistir.
E naquele dia eu proclamei até o nome dele, né? Naquele dia, dizendo que ele ia sair do hospital, que as taxas dele iriam melhorar. E justamente ele não saía do hospital porque as taxas dele não melhoravam. 2 dias depois, ele saiu do hospital. Né? Porque Jesus tocou. Não sou eu que toco, né? Eu tenho essa sensibilidade de perceber, e Deus vai falar no meu coração o que é que ele está fazendo naquele momento. Em algum momento dá um medo, não? Por exemplo, se a pessoa... É um nome que você está falando. Em algum momento Hoje não mais. Hoje não mais, mas no início dava. Sim, no início dava. Mas à medida que eu fui me lançando, me abandonando em Deus, claro, eu não vou falar qualquer coisa, né, Biscoito? Eu tenho uma vida de oração por detrás, né? Então, eu não chego lá para fazer um teatro, né? Eu me preparo para aquele momento ali, né? Então, antes eu vou na missa, eu comungo, eu faço adoração, eu rezo o texto, e eu falo, Jesus, eu não sei quem o Senhor quer tocar, mas alguém o Senhor quer tocar, então é o Senhor que vai fazer. E aí Deus vai fazendo, né? Vai realizando a sua obra. E quando Ele quer revelar, Ele usa da gente, né? De nós, né? Para Ele revelar. Mas às vezes Ele faz sem a gente revelar, né? Porque Ele não quer revelar, né? Você falou da situação da Rosa e algumas outras coisas que você falou. Tem tanta coisa boa que eu já estou até perdido. Vamos lá. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. A situação da Rosa foi uma situação em que a pessoa te chamou de ladra, né? E você está dizendo que aí foi a sua segunda conversão. Ok? Como que você consegue distinguir o que é de Deus? Mesmo, vamos supor que Jesus era assim, vinha uma pessoa elogiando ele, numa passagem da Bíblia, que é assim, a pessoa veio elogiando ele atrás, ele percebeu que era o demônio. Né? Então, como é que você consegue distinguir o que é de Deus, mesmo das coisas boas? Quando alguém te oferece uma coisa boa, quando alguém te faz uma proposta boa, você fala, não, isso é do demônio. Ou quando alguém te faz uma proposta e fala, à primeira vista é uma coisa ruim, como alguém te chamar de lado não é uma coisa boa. Mas eu acho assim que é aquilo que traz realmente uma transformação de vida, né? Aquilo que não me coloca para baixo, aquilo que não oprime, né, que não tira a paz. Porque ela não tirou a minha paz naquele momento. Ela me fez refletir. Então eu vi que era de Deus aquilo. Né? Eu vi que era de Deus. E aqueles outros momentos também. No meu livro, primeiro livro que eu lancei, que chama-se Aquele que Fala Contigo, eu vou descrevendo vários momentos em que Deus falou comigo. E eu vi que foi Deus falando comigo. Né? Então, um deles foi esse, a história da Rosa, né? Então, Deus falando com você, tem um livro. Tem. Eita. É o primeiro livro, é um livro de discernimento, de direção espiritual, onde eu vou contando tudo aquilo que eu vivi, né? O discernimento, o caminho de discernimento que eu fiz, né? Então, eu vejo assim, aquilo que traz edificação, que traz paz, que me faz, me levanta e não me oprime, né? Mesmo que seja uma coisa... Mesmo que seja uma coisa difícil. Difícil. Né? Bom, você estava lá em Portugal, aí você foi desremanejado. Eu falei essa palavra, mas nem sei se existe. Mas foi desremanejado. Aí voltei para o Brasil, para Cachoeira Paulista, voltei para o Ministério de Música, trabalhei um tempo em Cachoeira, e depois fui remanejado para São Paulo. O Elton estava em São Paulo. Ainda não veio o casamento? Não, a gente ficou noivo lá. Lá em São Paulo? São Paulo, e casamos em São Paulo. Né? E naquela época, aí eu começava a trabalhar na Tenda do Senhor, que eu comecei a trabalhar com o Padre Léo, né? Passei um bom tempo trabalhando com o Padre Léo lá na Tenda do Senhor. Com o Braz tocando gaita. Com o Braz tocando gaita, toda vez na Tenda do Senhor. Seu pai. Mas foi muito bom aquele tempo lá de São Paulo também. Mas aí você lá já não estava mais coordenando o ministério estava aqui? Não, já era outras. Tá, e aí quando é que surgiu a questão de gravar um CD? Então, nesse meio tempo já tinha tido um convite para gravar o CD. Só que aí... eu vi que eu não estava preparada. Aliás, foram 2 convites que aconteceram antes de eu gravar. Eu aceitei no 3º convite. Porque eu tinha casado, eu estava grávida, eu não ia dar conta, né? Depois eu tinha sido remanejada,
Eu estava com as minhas crianças pequenas, eu não ia dar conta. Eu já tinha todas as músicas, tudo, mas... E aí, quando foi a terceira vez, Bisque, olha que coisa interessante, que eu resolvi aceitar, meus filhos já estavam maiores, né? E eu disse assim, agora eu vou dar conta disso aí, né? Eu vou aceitar. Falei com meu esposo, conversamos, tal, vamos aceitar. Aceitei. Quando eu aceitei o pedido, deu ali 2 meses depois, eu estava morando em Cachoeira Paulista, não por causa do CD, mas porque o meu esposo, ele tinha sido eleito ecônomo da Associação Canção Nova. Então, ele tinha assumido um cargo no Conselho Geral da Comunidade Canção Nova. Então, ele teve que ser remanejado para cá, e a família veio. Quando eu fui gravar o CD, entrei na gravadora, eu já estava morando em Cachoeira Paulista. Então, você vê como é que Deus fez tudo certinho, né? Era importante eu estar aqui em Cachoeira, era porque para lançamento, e mídia, e televisão, aquela coisa toda, né? Mas eu não mexi em nada, eu não pedi nada, entendeu? Sim. Mas Deus falou, agora é a hora, então agora eu coloco ela aqui. E aí, como é que foi a escolha do repertório? Já tinha escolhido, A né? gente Mas já tinha as músicas, né? E aí a gente sentou e foi ver as músicas que o Wellington tinha, né? Uma delas lá da fita cassete, 2 da fita cassete, né? Uhum. Que estavam lá. E ele compôs algumas quando a gente morava em Curitiba e tal. Por exemplo, Não Há O Que Temer, ele compôs lá em Curitiba, né? Você Né? costuma mais cantar músicas dele sua, né? Você não gravou muitas músicas de outras pessoas, gravaram? Não, só uma que eu gravei, que é aquela Deus Está, né? Deus está aqui, que é de um rapaz de Cuiabá, né? Sim. Não é dele essa, né? As outras todas são dele. E aí, no outro CD, que é o Presença Soberana, aí já tinha música dele e minha também, né? Porque aquela música que eu gravei com o padre Fábio de Mello, né? Que fala do tempo de Deus, né? É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Essa música foi eu que fiz, né? Rogerinha, você falou que o Wellington aceitou a proposta, não é? Quando ele recebeu um cargo, como é que é? Conselho Geral da o Comunidade. conselho definiu que ele seria Foi uma ecônomo, eleição, uma né? eleição. Porque Ele foi existe uma eleito. assembleia Aham. geral, né? Sim. Inclusive eu fazia parte também, mas muitos outros irmãos. E aí esses irmãos escolheram ele para ser o ecônomo geral da comunidade. Ele fez um mandato, né, de 5 anos e meio. Era para ser 6 anos. Só que quando faltavam 6 meses para ele terminar o mandato dele, ele teve uma complicação no olho dele, porque ele tem 3 transplantes de córnea. E aí ele pediu o afastamento justamente para ele tratar da saúde dele. Bom, um dia eu vou trazer o Wellington aqui, eu já falei. Queria até fazer essa pergunta para ele, mas como você que está aqui, eu vou te fazer essa pergunta. Com esse cargo, veio uma carga? Com certeza. Todo cargo vem, né? Mas assim, todo cargo vem, mas o cargo sei lá, de coordenador de música, legal, sim. difícil, mas de ecônomo da Canção Nova. E essa carga, para você, foi muito difícil? Foi muito difícil, mas assim, eu estava do lado dele, sabe? Eu rezava muito por ele. Às vezes, Deus me suscitava acordar de madrugada para eu rezar, sabe, Biscuit? Então, foi aí que eu comecei a minha, que eu chamo assim, a minha audiência com a Virgem Maria. Que eu rezava o texto de joelhos de madrugada, pelas situações que ele ia partilhando comigo, as dificuldades, né? Então, quando ele até falou para mim que ele queria escrever uma carta para o Padre Jonas, desistindo do cargo dele, faltando 6 meses, eu falei, não, eu estou do seu lado, né? Faz isso, né? Que você precisa tratar da sua saúde. Porque eu vi o quanto ele sofreu, né? Ele estava perdendo mais um transplante do olho dele, porque a tensão, o estresse era muito grande. E aí, mais a responsabilidade dos meninos, né? Dos filhos, caía muito sobre mim, né? Então, até naquela época, eu viajava menos por causa disso, né? Porque eu assumia muito, né? Essa carga, né? Como é que foi essa questão da doença dele? Então, ele teve desde criança, né? Que ele teve o primeiro transplante, acho que ele tinha 10, 11 anos, não me lembro. Aí ele fez um transplante, foi em Brasília, ele era de Brasília, e foi uma das primeiras transplantes do Brasil naquela época, né? E aí, hoje em dia é tudo colírio, né? Mas naquela época era injeção no olho mesmo, né?
Foi bem difícil mesmo para ele, né? E aí depois ele fez o outro e fez o outro. Graças a Deus hoje está estabilizado, né? Mas foi muita luta também. Bem, muita luta também. É. E aí, Rogênia, você grava o primeiro CD e aí você resolve... bom, claro, você já era missionária, já viajava, mas aí começou a viajar mais, começou a andar mais, como é que foi? Sim, muito Até mesmo. hoje está viajando muito, Eu Rogênia? acho que esse ano é o ano que eu tô mais viajando. Bom, aqui a gente é uma agência, então o pessoal sempre pede Rogerinha, viu? O pessoal sempre, ai, Rogerinha, olha, Rogerinha, Quem sabe, difícil. né? Então, eu vou mandar um grande abraço pro pessoal de Lavras, eles sempre nos ligam, Rogerinha, se você quiser ir para Lavras, Tá. o pessoal de Lavras sempre me liga, por Um dia eu favor, vou. por favor, eu quero trazer a Rogerinha. Tava tudo certo uma vez, né, Rogerinha? Mas entrou a pandemia. Pandemia. E como é que foi a pandemia para você, Rogerinha? Olha, eu aproveitei, viu, Biscuit? É mesmo? Porque assim, a gente não parou, né? A gente Sim. entrava nas escalas, Claro, verdade. Nós estávamos... acampamento, a gente estava lá. Só que assim, a gente não ficava o tempo todo lá, né? Então, mas em casa, foi aí que eu escrevi meu livro sobre as mulheres empoderadas do espírito. Eu mergulhei nesse livro, é um livro que tem muitas referências, que eu estudei muito para escrever ele. Então, eu aproveitei. Eu estudei com a minha filha para o vestibular. É mesmo? A minha filha estava a fazer vestibular. É lindo. E aí, eu falei, não, eu vou estudar com a Kiara. E aí, todo final de tarde, eu estudava com ela. Eu estudava, fazia todas as provas de vestibular do Enem que já tinham acontecido, junto com ela. E depois eu fui fazer o Enem com ela. Então você foi fazer o Enem com ela? Então você passou bem, mas a pandemia para você foi legal. Quer dizer... Porque assim, eu quis me fazer presente na vida da minha filha, né? Eu quis aproveitar esse momento para estar com eles, né? E foi muito bom nesse sentido. Eu não fiquei assim, sabe quando você fica entregue à televisão, às coisas? Não, eu produzi nesse tempo. Como é que é, Rogerinha, conciliar ser... repetir, cantora, apresentadora, escritora, dona de casa, intercessora, faxineira, e ser mãe. Faxineira. Faxineira. Falar nisso, eu tenho que ir embora, viu? Eu ainda tenho uma faxina para fazer, eu já falei para ele. É verdade. Ela eu tenho que ir no mercado. Vou cortar o podcast porque eu tenho que ir embora. Como é que tem que fazer? Tem que ir no mercado, tem que fazer faxina, tem que fazer janta. Mas como é que é conciliar isso? É bem difícil, mas assim... É uma coisa que eu aprendi. O meu tempo precisa ser útil, né? Eu não posso ficar desperdiçando tempo com qualquer coisa, né? Então, se eu não estou fazendo alguma coisa em casa, eu estou estudando. Hoje eu estudo música, não sei se você sabe, né? Poxa vida. Eu faço licenciatura de música. Rogerinha, eu não sei mais o que vai dizer. Se daqui a 5 anos eu gravar um podcast com você, eu vou ter que ficar 1 hora eu falando... Eu vou ser médica. Não, porque eu fiz depois da engenharia, eu fiz teologia, né? Eu fiz teologia, terminei o curso de teologia. Porque eu precisava fazer teologia, porque eu prego muito, né, Biscuit? Então, aí você vai para uma cidade, quem é o Rogerinho? É o engenheiro aqui. Engenheiro aqui? O que é engenheiro aqui? Sabe de palavra. Pegar sua forma, que é... Aí não, ela estudou teologia, ela fez faculdade de teologia, né? Sim. É outra coisa, né? E hoje, por uma necessidade, eu quero aprender mais música, né? Então, hoje eu estudo, faço licenciatura, estudo teclado, né? Tem aula de teclado, né? Nossa, então, eu já tinha perdido lugar com ela, então agora eu vou perder para a Rogerinha. Meu Deus do céu, a concorrência está aumentando. E os livros, Rogerinha? Quantos livros você tem hoje? 4 livros lançados. 4 livros, fala o nome deles aí de novo. Aquele que fala contigo, Mulheres Curadas, Mulheres Empoderadas do Espírito, e o último agora que se chama As Talhas do Milagre. As Talhas do Milagre? Que fala sobre Nossa Senhora, da minha vida com Nossa Senhora e como você encher a sua talha para você conseguir o seu milagre. Nossa, mãe, eu vou você ler tem que ler. Vou ler esse livro aí. Aliás, o último podcast que nós gravamos foi com a Renata Carvalho, que também tem uma história maravilhosa, ela também apresentou um livro. Aí ela sugeriu, eu já vou te convidar, para a gente fazer um podcast mulheres aqui. Vai ser o Bendito é o Fruto entre as Mulheres. Assim... Mas assim, eu tive uma história muito forte com a Nossa Senhora, né? E aí, eu vou encerrar com essa aqui, tá bom? Tá bom. Eu queria lançar uma música, né? De Maria, né? Só que a música não saía, sabe, Biscuit? Você sabe como é composição, né? Às vezes ela vai, até ela sair. E aí foi um domingo e eu estava rezando o texto,
Eu falei, eu vou rezar o texto caminhando lá no vale onde eu moro. E eu sempre caminho lá, né? E vou pedir para Nossa Senhora essa graça, para eu terminar a minha música. Que eu quero lançar o livro e eu quero lançar a música, né? E aí fui caminhar. Aí, de repente, né, nas viradas lá, um cachorro veio e me atacou. Um cachorro escapou de uma casa e veio me atacar. Ele ficou lá onde eu moro. Ah, tá. E ele ficou 5 minutos brigando comigo, me atacando. Ele me mordeu, aí tem a cicatriz aqui no braço. Senhor Jesus. É. E aí eu fiquei assim, bem abalada, né? Eu fui para o hospital, tomei a antirrábica, e antibiótico, aquela coisa toda. Eles não fecharam, porque não pode fechar, mordida de cachorro, pode dar ponto, entendeu? Ficou aberto. Daí minha filha, que já está fazendo enfermagem, fazia o curativo todo dia. Quando eu cheguei à noite, depois que eu cheguei do hospital, eu fui lá para o meu escritório, lá que a gente tem onde fica o teclado. O Elton estava lá no teclado, né? E eu, Elton, eu vou terminar minha música de Nossa Senhora, você me ajuda? Tá. Eu já tinha começado, já tinha até colocado algumas notas, né? E aí ele mostrei para ele começou a tocar. E a música saiu, entendeu? Naquele dia, depois do cachorro. Então, assim, depois do cachorro... Foi. Porque eu percebi, aquilo ali não foi normal, Biscuit, aquele ataque do cachorro. Sabe aquela passagem bíblica que Jesus manda os demônios para os porcos? Sim. E aquele dia, eu acho que tinha um ali naquele cachorro. Né? Mas aí saiu a música de Nossa Senhora. Se Deus quiser, vai ser lançada agora em outubro. E aí eu ganhei uma outra graça ainda nesse sentido. Meu Deus do céu. Que daí, esse ano eu fui para Portugal, eu fui num encontro lá em Portugal. E eu estava lá em Portugal, na casa dos irmãos, né? Você sabe que lá em Portugal eles mexem com TV também. E aí os irmãos disseram assim, você não quer gravar? Eles sabiam da história da música e tal. Você não quer gravar as imagens pro seu clipe aqui no Santuário de Fátima? Eu falei, o quê? Gravar no Santuário de Fátima? Que bênção de Deus. Assim, meu Deus, eu nunca imaginei um negócio desse. E gravei as imagens no Santuário de Fátima. Presente de Deus. Mas já bom, eu não sei se eu tô fora do ar, mas já tá no ar? Não, ainda não. Ainda não? Mas você já tá cantando essa música? Tô já. cantando. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que encerrar, porque o Rogerinho tem que lavar roupa ainda. Tem que lavar roupa, tem que ir ao mercado. Mas depois eu vou pedir pra você encerrar cantando um pedacinho dessa música. Pode ser? Só um pedacinho. Pode ser, só um pedacinho. Então tá. Então, Rogerinho, antes de você cantar essa música, eu quero encerrar cantando. Eu quero dizer para você assim que realmente eu sou um admirador seu. Admiro, e especialmente entre as virtudes, a sua simplicidade. Sim. Você é uma pessoa muito simples, uma pessoa que sempre nos respeitou demais como músicos. Então, assim, não é à toa que você está aqui não, viu? Escolhida. Você é escolhida. E aqui, senta-se em casa, quando você quiser vir para cá, quando você quiser vir para Cruzeiro, vem aqui, aqui é a sua casa. Se Deus quiser, nós vamos fazer alguns eventos juntos. Vamos sim. Vamos fazer? Vamos fazer alguns eventos juntos. Queria que você mandasse um recado para o nosso público. Olha, eu quero agradecer, né, o carinho. Depois você me manda o retorno, né, do pessoal. Sim. E também dizer assim que o Biscuit também é um músico muito bom, viu? Gente boa. Às vezes a gente chegava a última hora ali, Biscuit, vamos cantar uma música diferente. E ele ia, né? Não é todo mundo que é assim, não, né? Ele sabe bem disso, né? E sempre a gente se deu bem, graças a Deus, né? Quero agradecer o carinho mesmo, né? Esse acolhimento, né? E dizer assim também, né? Que eu guardo no coração esse tempo do ministério, né? E as portas não estão fechadas, não, né? Deus vai ainda encaminhar para a gente fazer um trabalho junto, se Deus quiser, né? Deus sabe tudo. Mas vamos lá, né? Um pedacinho só da música. Para encerrar, o chave do antes de você cantar, vou falar mais uma vez. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha. Quanta experiência essa mulher tem. Quando você pensar em alguém, nossa, tal pessoa precisa ouvir isso aqui. Por favor, compartilha e ouça. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe.
Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Aê! Bem improviso, né?